Dia, professores e alunos, mais uma aula de língua portuguesa e hoje jornalismo crítico é jornalismo consciente. Tema da aula é o mesmo, ok? Habilidades do currículo paulista. Professores, aproveitem agora para dar um print na tela, por favor. EF 69, LP 16A, EF 35, LP 03 e EF 06, LP 01B. Eu sou a professora Andreia e vou moderar a aula da professora Elaine. Bom dia, Elaine, tudo bem? Tudo. Bom dia, professores, alunos que nos acompanham, tudo bem? Eu sou a professora Elaine e nós vamos continuar com as nossas aulas sobre texto jornalístico, né? Nós já vimos um pouquinho do podcast, notícia, fake news e vamos continuar falando sobre isso, tá bom? Os objetivos da aula: identificar a ideia central do gênero reportagem, estabelecendo relações entre o assunto e a sociedade. Desenvolver atitude crítica frente aos textos jornalísticos. Relembrar as características do gênero jornalístico, tá bom? Vocês estão vendo que a gente está indo e voltando, como eu falei na primeira aula, né? Então, a gente viu notícia, reportagem, aí vamos ir e voltar, tá bom? Para a gente iniciar a aula, temos aí, você pode ler, Andréia, por favor? Vamos lá, retomando. Nas aulas anteriores, falamos um pouco sobre as características dos gêneros jornalísticos, qual a sua função social, em quais canais comunicativos podemos encontrá-los, entre outros. Escreva no chat o que você se lembra dos conteúdos estudados, seja o mais específico possível. Isso, antes de dar uns minutinhos para eles, deixa eu corrigir aqui, né? Para nós iniciarmos a aula, né? Acho que eu falei bobagem, mas tudo bem. Então, 30 segundinhos para vocês responderem, tá bom? Há poucas respostas, porque elas estão subindo ainda, Elaine, mas eu já vou ler para você, tá? A Pro Solange colocou informar, Pro Eliana, informações, objetividade. A Gabriela, da Pro Joelma, colocou os conteúdos estudados foram fake news e podcast. A Júlia, da Pro Cíntia, colocou jornal, se pode ver na TV quanto no papel, né? Pode-se ver jornal na TV quanto no papel. A Pro Silvia colocou informações sobre texto jornalístico. A Pro Gil usa a linguagem clara. Pro Argeu, informações objetivas. Gabriela, do Promário, colocou falando de fake news. Isso. A Pro Célia está perguntando a página da apostila. Já aproveita aí, fala sobre a... Isso, pessoal. Sequencial 1, né? Terceira aula, tá? A de cor, agora eu não vou lembrar a página, mas é sequencial 1, terceira aula, tá bom? Isso mesmo, né? Então, a função dos textos jornalísticos, a principal, né, função é informar, nos transmitir uma informação completa, clara, objetiva e o mais impessoal possível, né? Vimos que a notícia ela é mais clara, né? Mais rápida, digamos assim. E a reportagem ela vai explorar um pouquinho mais, muitas vezes, um fato que foi noticiado, tá? Ou melhor, que já esteve na notícia, tá bom? Aí temos aqui, para relembrar, texto jornalístico. Então,
O gênero jornalístico tem a função de nos informar sobre um fato de importância coletiva. Estão veiculados em jornais, revistas que podem ser impressas ou digitais, né? Além de programas de TV, rádio, plataformas digitais, entre outros. Só para relembrarmos. Aí temos a notícia que eu falei para vocês, já comentei um pouquinho, o editorial, então quando o próprio meio comunicativo quer dar a opinião dele, porque como nós vimos tem que ser o mais impessoal possível, né? Mas quando ele quer falar, ó, o jornal pensa dessa forma, a revista pensa dessa forma, então é feito um editorial. Reportagem já falamos, entrevista, né, perguntas, respostas sobre um assunto específico, ele pode variar também. E a crônica jornalística, pegamos aí um texto do cotidiano, do dia a dia e publicamos, tá? Quer complementar, André, alguma coisa? Não, tranquilo. Okay. Aí, hoje, o nosso foco está na reportagem, né? Então, eu coloquei para vocês uma definição, tá? Você pode ler, Andréia, por favor? Vamos lá. Reportagem é um texto jornalístico que expõe de forma aprofundada uma série de informações sobre um determinado assunto, muitas vezes já comunicado em uma notícia. A função social de uma reportagem é a de manter a população informada sobre temas de interesse comum ou mais restritos. Por exemplo, podemos elaborar, uma reportagem sobre a disseminação de fake news a partir de mensagens de WhatsApp. Esta seria uma matéria de interesse de grande parte da população. Também poderíamos escrever sobre o aumento no valor dos jogos online, e esse já seria um assunto mais restrito a um determinado grupo de pessoas. Isso, né? Então, só para ficar aí um pouquinho mais teórico, né, do que eu falei para vocês, foquem nessa expressão função social, tá? É importante vocês terem claro isso. Então, qual que é a função desse texto na sociedade, né? O que nós vamos aprender com ele? De que forma utilizamos na sociedade esse tipo de texto? É legal vocês colocarem aí no caderno de vocês um espaço para vocês irem colocando as palavras novas que vocês vão aprendendo, as palavras-chave, né, do conteúdo que estamos vendo sobre os textos jornalísticos, que aí vocês podem retomar a qualquer momento. Buscando pistas. Então, a gente tem aí uma primeira atividade, então vamos utilizar as estratégias de leitura, né? Vamos criar hipóteses, ou seja, o que pode ser? Então, temos aqui, ó, buscando pistas. A reportagem que iremos ler foi publicada na revista Minas Faz Ciência, edição especial de 2020. Pensando no nome da revista, Minas Faz Ciência, quais possíveis temas podemos encontrar neste canal comunicativo, né? Então, que tipo de matéria será que encontramos na revista Minas Faz Ciência? E o segundo, o título da reportagem, que nós vamos ler mais para frente, é O Universo Fica Logo Ali. De acordo com o que vimos na questão anterior, crie hipóteses sobre o que será abordado na reportagem. Então, vou deixar aí 1 minutinho e meio para vocês responderem. Tudo bem?
Aí, Vamos lá. Daiane colocou, a Beatriz da Daiane colocou textos científicos. O Lucas da Regina colocou ciência. O Matheus da Célia colocou principalmente para a aula de ciência. De ciências, né, na verdade. Aprofundar o tema ciência através da coleta de dados dos entrevistados e do tema para dar detalhes aos leitores sobre o trabalho e avanço na área, o professor Roberto. Muito bem. Textos científicos, textos informativos sobre Minas. Kevin, acho que é Kevin, da Sandra colocou, a revista é sobre Minas. Vamos Maria Gabriela, deve ser coisas científicas. Então temos aí a palavra-chave, né? Ciência, né? Então, com certeza, como vocês responderam, é uma revista específica para textos científicos, né? Então, infinitos assuntos, né? Astronomia, alimentos transgênicos, né? Muitas coisas a gente pode falar aí. Minas, a gente pode fazer uma relação, né, com Minas Gerais, será que é? Nós vamos ver mais para frente, tá bom? E o fazer ciência em si, né? O universo fica logo ali. De acordo com o que vimos na questão anterior, cria hipóteses sobre o que será abordado. Eles responderam essa, Andréia? Qual que era mesmo o título, de acordo... eles estão colocando, então, por exemplo, o tema do quanto nós somos pequenos perto do universo. Por exemplo, a Lana da Marina respondeu. A aluna Natália da Giane colocou tema de ciências. A Ana Clara da Ana Maria colocou fala sobre o nosso futuro. Legal. A Josi colocou sobre a criação do universo. Uma dica para vocês também. Por exemplo, ciência é um tema muito amplo, né? Então, vão aumentando um pouquinho, né? Ciência, tá? O que será que ele vai falar? Astronomia, como eu falei, alimentos transgênicos, experiências com medicamentos. Então, sempre ir ampliando o termo, tá bom? Uma dica para vocês. Vamos ver, então? Vamos lá. Eu vou pular, depois eu volto no slide anterior. Aqui é a capa da revista. Tá? Então, aí, Minas faz ciência. Observe como é bem colorido. Tá bem colorido, é um destaque. Tem uma criança, né? Uma ampulheta. Ali em cima temos verificando um animal, o globo terrestre, alimentos embaixo. Essa aí é a capa da revista. É uma edição especial. É do estado de Minas mesmo, tá? Essa revista é uma revista científica, tem tanto para adultos quanto para crianças. Observem que lá em cima a gente tem uma edição especial para crianças, um astronauta, né? Ao fundo ali parece uma lente de câmera, né? Atrás, tá? Então, investigação, dá essa ideia de investigação. Tá. Do lado esquerdo, a gente tem aí essa parte lilás, que eu ampliei para vocês verificarem, porque ficou bem pequenininho ali, né? Minas faz ciência. Então, é uma publicação trimestral, a Fundação e Pesquisa do Estado de Minas, que é responsável, tá? E a distribuição é gratuita. É bem legal, vocês podem acessar, tá bom? E depois terem acesso completo aí à revista. Eu vou voltar no slide anterior, praticamente eu já dei a resposta para vocês. Sabendo que a reportagem O Universo Fica Logo Ali foi publicada em uma edição especial de uma revista científica. Imagine quais elementos não verbais, imagens e cores, e verbais, escrita, foram utilizados para chamar a atenção do leitor. Compartilhe suas ideias pelo chat. Eu tenho uma outra capa, tá? Além dessa aqui, que é a oficial mesmo, a gente elaborou uma outra. Então, pensem como que será essa outra capa. Respondam aí, 30 segundinhos para vocês responderem. Ainda, viu? Tá, então eu vou colocar para vocês, como a gente tem menos tempo agora, né, pra gente aproveitar. Ah, tá, já tem aqui, posso falar? Pode. Já tem, ó.
Não verbais, a sonda da China chegando a Marte, professor Roberto. Informativo sobre os últimos acontecimentos, acho que era isso. A Larissa da ProSandra colocou imagens dos planetas e das estrelas. Legal. A Prohelena colocou colorido, letras maiúsculas. O Derek da Pro Maria Luci, deve ser isso, seriam constelações e cores azuis e preto. Legal. Cores azul e preto, né? Vamos lá então, ó, tá aí. Então temos sim, né, ao fundo, ó, estrelas, né, a Lua, planeta, temos aí um telescópio, esse tom, né, mais escuro para fazer referência, né, ao universo. Então aí seria uma outra capa, né, uma possível capa. Então, caçadores de meteoritos. O que são? Por que caçá-los? Ao lado, ó, ali que está escrito em branco, então, outras possíveis reportagens, para vocês irem já se acostumando, né? Como que é o layout de uma revista, né? Como estão ali separadas as informações, quando a gente tem a reportagem de capa, como essa capa será elaborada. É legal vocês também tentarem fazer isso aí em casa, tá? Né, Andréia? Acho que seria legal para eles. E pode ser no computador também, né? Isso, Vocês... Não só no papel, mas eles também já podem fazer. Sim, verifiquem um aplicativo que vocês gostem, que vocês possam fazer, tá bom? Para ir treinando. Aí temos, enfim, a reportagem, tá? Que é lá da revista Minas Faz Ciência. Agora sim, vamos ler um trecho, é só um trechinho, tá? Da reportagem. Agora sim, vamos ler um trecho da reportagem? O universo fica logo ali. Novas tecnologias e o sonho de se aproximar do desconhecido levam o ser humano a ampliar suas viagens pelo espaço sideral. Observem que aí nós temos, né, o título, um destaque, embaixo o subtítulo, que tem a função de acrescentar mais informações, né? Então o título está ali chamando a atenção, o foco no universo, né? E o subtítulo vem acrescentando as informações a serem tratadas. E a reportagem é de Luísa Lages. Vamos lá. Há quase 60 anos, o ser humano viajou para o espaço pela primeira vez. O sortudo, um cosmonauta ou astronauta da Rússia chamado Yuri Gagarin. Acho que é assim. Gagarin. Obrigada, Andréia. A bordo da nave Vostok 1, no dia 12 de abril de 1961. Ele não foi para muito longe, nem ficou ali por muito tempo. Deu uma volta ao redor da Terra e voltou para cá em menos de 2 horas. Tal missão foi rapidinha, contudo, abriu caminho para nossas viagens e outros cantos do universo. Quando sair do planeta ainda era um sonho muito distante, o ser humano olhava para o espaço com curiosidade. Conhecer o universo, afinal, é saber mais sobre a gente. De onde viemos? Para onde vamos? Desde 1961, pisamos na Lua, olhamos, lá de fora, para a Terra. Criamos a Estação Espacial Internacional, onde vários astronautas moram por alguns dias. E lançamos vários satélites que aproximam de nós os lugares distantes. E nunca deixamos de lado a ânsia por desvendar o que existe lá no alto e além. No entanto, muita coisa mudou. Para além da ciência, as viagens espaciais têm outros objetivos. O homem pensa em usar o espaço como forma de ganhar dinheiro. Já existem empresas, por exemplo, para mineração de asteroides, diz Renato Las Casas, professor do Departamento de Física da Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG. Outra aposta é o turismo. Há algum tempo, era difícil imaginar que uma pessoa comum, que não é astronauta, poderia ir ao espaço. Quem sabe, daqui a 20 ou 50 anos, poderemos dar uma voltinha na Lua? Pergunta o professor. Observem aí que a gente tem, né, a fala do professor, que nós vimos também, né, falamos um pouquinho sobre isso. Para dar ênfase, né, a gente tem um especialista falando sobre o assunto. Por ser um texto jornalístico, a fala dele está marcada com aspas e não com travessão, tá? A gente tem ali algumas expressões que estão em aspas, né? Por exemplo, os astronautas moram. Não significa que eles vivem lá para sempre, né? Por um curto espaço de tempo para fazer as pesquisas. Então, vão se atentando aí. Anotem sobre essa questão da fala do especialista no texto jornalístico, qual que é a função para dar credibilidade, né? As aspas marcam essa fala, ou também posso marcar uma expressão, tá bom? Quer complementar alguma coisa, Não, Andréia? tudo bem. Tudo bem?
Aí temos algumas perguntinhas, tá? A partir da leitura que fizemos, responda. Qual o assunto principal do texto lido? E B, de que forma o assunto foi desenvolvido na reportagem? Ou seja, como que ele foi contando, né, esse fato, como foi desenvolvendo? Ele seguiu uma linha histórica, ele deu algum exemplo, como é que foi feito, tá? Vou dar aí 1 minutinho e meio para vocês responderem. Vamos lá, tivemos uma ideia aqui para auxiliar, tá? Deem um print na tela nas questões, aí eu vou dar mais um tempinho para vocês responderem e vou voltar no texto. Aí eu deixo um pouquinho em cada parte do texto e aí vocês podem localizar as informações, tá bom? Deem um print aí na tela. Aí eu vou voltar lá no texto e vou passando de pouquinho em pouquinho, que aí vocês podem ir lendo e verificar, quem já respondeu, verificar se está certo, se complementa ou não, tá bom? 1 minutinho e meio aí para vocês. E aí, Andréia? Vamos lá, Elaine. A Alana, da Promarina, colocou, então, que o assunto seria universo afora. A Heloísa, da Proneusa, colocou, o assunto principal é sobre o espaço e os astronautas. O Kevin, da ProSandra, colocou astronauta, espaço. Yasmin, da Procássia, sobre as vidas dos astronautas. A Camille, da ProRegina, colocou conhecer um pouco do universo. Isso para a primeira questão. Você quer falar alguma coisa da primeira, depois a gente faz a segunda? Vamos lá. Comecem a criar o hábito de grifar o texto, circular, porque às vezes a gente fica focado só em uma informação do texto, né?
E muitas vezes ele traz várias informações. Então, nós vimos que ele comenta sobre a primeira viagem, a partir dessa primeira viagem, né, ao espaço, né, como nós fomos avançando. Hoje em dia, além das pesquisas de ciência, né, o que mais que se espera, né, das visitas ao espaço? Fala também sobre possíveis visitas turísticas. Então, sempre grifando, quando vocês forem responder, vai ajudar muito a elaborar a resposta, tá? Então, a primeira aí. O assunto principal do texto é a evolução das pesquisas e das viagens espaciais, tá bom? Andréia, próxima. Aí a Pro Ivone, na letra B, colocou ampliando sobre as viagens do ser humano. Deixa eu ver se tem mais algum aqui que está relacionado a 2. O primeiro homem que foi para o espaço, o Micael. Eu vou respondendo. Silvia. Vai subindo, tá? Então, para desenvolver a reportagem, o repórter faz uma linha do tempo das descobertas humanas em relação ao universo, né? Então, a primeira viagem, depois da primeira viagem, como foi desenvolvendo as pesquisas, né? O que se espera. Então, é traçada aí uma linha do tempo, tá bom? E finalizamos aí a aula, espero que vocês tenham gostado. Dúvidas, sugestões, podem mandar pra gente, né? Estamos aí trabalhando juntos, né, Andréia? Isso mesmo. Muito obrigada. E deem uma procurada nos nossos nomes nas redes sociais, e aí vocês vão apresentando atividades para nós também, a gente gosta de repostar para vocês, tá bom? Um beijo para vocês, até terça-feira. Tchau, tchau, gente. Obrigada, Andréia, equipe, a todos. Obrigada, Avaliem beijo. nossa aula, tá bom?